Estamos de novo com os alunos de estágio supervisionado do curso de Filosofia da PUC Paraná. Eu sou o professor Eduardo Ribeiro da Fonseca. E nesse momento, quem vai falar é o Rafael Veiga, a respeito de Bildung, ou seja, formação, a palavra alemã para formação. Podemos estender, né, formação humana como um conceito mais amplo do que a simples educação, né? Gostaria que o Rafael, então, falasse um pouquinho sobre isso. Muito obrigado. Olá, pessoal, boa noite, antes de mais nada, aqui nós reunidos. Ou bom dia, né, dependendo de quando a pessoa ouvir a gente. Estamos aqui num banquete platônico. Enfim, o meu tema é bem específico dentro de todo o meu projeto de pesquisa, é o Bildung, enquanto formação, né? Enfim, eu faço um paralelo à educação no sentido educacional, enquanto pedagogia educacional. Então, introduzindo o conceito num sentido amplo, né, e não se reduzindo apenas enquanto pedagogia. Enfim, em Nietzsche, né, no capítulo 8 do Crepúsculo dos Ídolos, tem o que falta aos alemães. É bem interessante. Quando ele faz uma crítica ao Estado, né, enfim, a decadência cultural alemã. Enfim, ressignificando digamos, conosco, né, com a época que nós vivemos, pós-moderna, esse problema cultural se alastra ainda hoje. A crítica dele é basicamente que a educação ela não tem mais um caráter humano, mas sim enquanto instrumento, a saber do Estado, né? Quando ele fala na decadência da cultura alemã, ele está criticando não só a cultura alemã, mas todo o território europeu. Por exemplo, ele dá um exemplo de centro de gravidade onde a Alemanha tinha, né, no âmbito cultural, que passa a não mais ter quando o Reich, enfim, quando o Bismarck se utiliza da educação para um alastramento de propósitos não culturais, mas, enfim, políticos. Naquele caso, militar, enfim. O que depois vai gerar uma consequência drástica, né, com as guerras e tudo mais. Mas a questão é exatamente essa. Uma crítica não ao método, mas sim à metodologia a ser utilizada. Utilizando por metáfora, já, não no sentido literal que o Nietzsche dá, enfim, existem dois modos, né, digamos, de viver, que seria o do cultivo e o outro da domesticação. Por metáfora, eu introduzo isso enquanto metodologia pedagógica, entende? Que nós não temos que escolher, digamos, um futuro no sentido e encaixado de forma adequada a uma profissão, mas enquanto uma condição inevitável de nós mesmos. É como se escolhêssemos algo a partir de nós mesmos, e não oprimidos, enfim, por propostas do Estado ou de qualquer outro setor. O que fica, digamos assim, a partir dele, não nele, né? Não defendo, por exemplo, uma aristocracia do saber, assim, não, já que nossa época é democrática, enfim, tem toda essa questão de respeito, tem direitos humanos, hoje em dia, aquela época não tinha, enfim, que a formação não se limita ao termo em que se adequa a uma função pedagógica. Vai muito mais. O professor, digamos assim, não é apenas uma profissão de reprodutor conteudista, mas, enfim, enquanto formação mesmo. A formação não é só cidadã, enquanto conformidade com a lei, uma coisa bem kantiana, digamos assim, vai muito além disso. É exatamente propiciar o permitir-se do aluno. Daí, lá no que falta aos alemães, né, digamos, metaforicamente, o que falta aos brasileiros, o que falta enquanto cultura, enquanto pedagogia, enquanto propostas, metodologia, enfim, a forma de você incluir e não excluir, não ser uma parte de um sistema político
banalizado enquanto cultura, mas sim em como você pode agir, como nós, né, podemos agir, para, mesmo dentro dessa teia, digamos assim, política e todas as suas entranhas, como que nós podemos formar num sentido amplo da palavra. Essa é a grande, digamos, a grande problemática que entra como uma parte do meu trabalho. Enfim, como que nós, né, não nos tornamos professores que iremos domesticar, enfim, que vamos apenas reproduzir, entende? E como que, enquanto cultivo, nós podemos nos colocar, não perdendo essa vontade, digamos, de mudança, entende? E como que eu posso, né, trazer o meu aluno para a disciplina, enfim, como que eu posso me comunicar? Que eu acho que isso que é o grande cerne, assim, da filosofia, que enquanto professor está se perdendo, enquanto, digamos, enquanto metodologia está se perdendo. Como que eu posso, então, me tornar um professor essencialmente filosófico e passar um conteúdo, né, que eu consiga sair da academia, que eu consiga, digamos, fazer com que os alunos consigam significar, entende? É nesse sentido que eu falo em formação. Claro, não estou falando de ser um excêntrico, de uma inclusão apenas dos bons, no sentido mais radical, né, da interpretação nietzschiana. Mas, digamos, vulgarizando o seu conceito e introduzindo de modo democrático, digamos, uma pervenção no sentido positivo do conceito. E então, tendo essa responsabilidade de saber que professor não é dar sermão, não é passar um conhecimento no sentido moral, no sentido diretivo, mas enquanto uma ponte para que o próprio aluno consiga desenvolver capacidades, enfim, sempre suas, de estar ingressando, não no mercado, mas na vida mesmo, entende? Nesse ponto da questão que acho que engendra a maior problemática. Então eu gostaria de abrir para comentários. Gostaria de fazer algum comentário? Então, meu nome é Henderson Marchiorato, sou aluno aqui da PUC também, na mesma sala que o Rafael acabou de comentar aqui sobre Nietzsche. Eu gostaria de saber, que ele diz sobre a educação no modo geral, eu queria saber o que a partir dessa leitura de Nietzsche, você pode dizer sobre essa disciplinaridade, essa tecnicidade do saber, não apenas uma instituição de ensino superior, mas uma escola, no modo escolar, qualquer instituição de ensino, ou mesmo até em instituições políticas, como polícia, ou mesmo na saúde, de um ensino disciplinarizado do conhecimento, entendeu? De uma pedagogia disciplinar. O que você acha sobre isso na escola? O que Nietzsche tem a dizer sobre isso a partir dessa leitura? Respondendo a sua questão, é exatamente nisso, na disciplina, esses ismos, entende? Essas convicções, é exatamente isso que ele critica, entende? Esse modo de formar, não se fala em educação no sentido estrito da palavra, não reduza ela a uma coisa, entende? Por exemplo, podemos nos formar, né, de diversas formas. Não é na educação necessariamente que reside essa formação humana, né? Mas que dentro, né, do sistema capitalista, enfim, como professores, né, nós temos essa condição, né, de comunicar a partir, né, da educação, entende? A formação não é necessariamente educacional, mas é através da educação que nós comunicamos. Sim, essa tecnicidade é exatamente um problema, né, que ele já detecta, digamos assim, numa burguesia mais primitiva, ali do século XIX, onde ele vê que esse modo, essa maneira, já está se alastrando nas universidades, que ele faz uma crítica também, nesse mesmo capítulo. Ele critica exatamente isso, essa burocracia toda que está
alastrando na cultura alemã, né? Essa erudição, esses professores que não conseguem, não sabem educar. Ele daí dá 3 maneiras de educar, que é pormenor isso. Enfim, mas é exatamente isso, que a educação, ela não é exatamente a causa de uma cultura ser deturbada, enfim, mas é exatamente um sintoma, enquanto formação humana. Gostaria de agradecer, né? E em seguida nós vamos passar para o outro tema, apenas uma breve pausa. Muito obrigado.